paulistano conhecido como Tiguez. Ele começou no Carnaval de São Paulo como ritmista em 1993. Hoje usa sua experiência no mundo corporativo, formando líderes que atuam em diversas áreas da agremiação, onde é diretor de carnaval. Em virtude da sua vivência, é frequentemente convidado para palestrar em outras escolas de samba, instituições públicas e empresas privadas, sempre mostrando que o carnaval tem muito a ensinar a todos. E em suas horas vagas, ajuda a desenvolver baterias universitárias pelo Brasil. O SampaCast de hoje recebe o diretor de carnaval da Império da Casa Verde, Rogério Figueira. O que conquistou no Império era o projeto na época de, parecia que o Império estava, na época, mais à frente no sentido de organização, né? Então são várias áreas envolvidas e isso a gente leva para a vida da gente, acaba levando para a vida da gente também, principalmente a parte de organização. Porque o carnaval é a única coisa, se você for em alguma empresa e falar, puxa, vamos lançar um carro hoje. Putz, tá chovendo, vamos deixar para amanhã. O carnaval não tem isso. É hoje, é hoje. Eu tenho uma ligação muito forte com baterias universitárias. A gente leva esse universo de organização de escola de samba para dentro de uma bateria universitária, para dentro de uma atlética, para que eles entendam também que tudo precisa estar trabalhando junto sempre. Mas a grande verdade é que a gente se torna mesmo psicólogo das pessoas. Cada um tem uma realidade diferente, são 2.000 pessoas com realidades completamente diferentes. É um que fala, putz, eu não tenho como vir ao ensaio. Pelo todo, não é pela ala dele, pela minha função, pela ala de fulano, ciclano. É pela escola, pelo pavilhão. Então a gente luta o tempo todo, pelo sucesso da escola. Amanhã eu saio, eu não tô mais lá, mas o Império continua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Palma e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado, Camila Marinho. Tudo bem, Camila? Oi, Palma. Muito obrigada pela parceria de hoje. Hoje a gente vai ter uma pauta muito especial. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. No SampaCast de hoje, vamos receber Rogério Figueira. Muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Rogério, conta um pouquinho pra gente a sua história, né? Como você começou no carnaval. Vamos começar com a sua relação com a cidade de São Paulo pelo carnaval mesmo. Vamos começar com uma coisa que, assim, traz muita saudade pra mim, né? Eu já tenho 50 anos, então eu acompanhava muito aquela batucada de beira de campo, dos campos de várzea na época, né? Então ali eu ia de fralda pra campo de futebol de várzea, assim, usando fralda mesmo. E aquela batucada sempre foi me contagiando, até que em 93 eu ingressei na bateria dos Gaviões da Fiel, fui ficando, e aí a gente que entra no carnaval é difícil sair. Conta pra gente então em que região que você nasceu, né, já que citou aí andar de fralda pelos campinhos, acompanhar o carnaval, da onde cresceu, como que foi a sua infância? Eu nasci num bairro ali próximo da Cidade Ademar, da região da Cidade Ademar, chamado Jardim Cidália. A minha família tinha um time de futebol chamado Figueirense, em virtude do sobrenome Figueira aí. E a gente vivia todas as semanas em vários lugares da cidade de São Paulo, né? Então eu bem pequeno conhecia bastante coisa já de São Paulo. E existia aquela batucada de beira de campo, era samba o tempo todo. E em 1979 tinha um torneio bem grande de clubes do Brasil inteiro, de times de várzea. E era obrigatório você participar de um desfile antes, lá na abertura desse torneio. Curiosamente era um tigre também, que é o mesmo símbolo do Império, era o mascote do time da gente lá também. E foi o meu primeiro desfile, foi em 1979, já com adereço de mão, com bateria e tal. Então era a Taça Arizona de 1979, foi o meu primeiro desfile. Rogério, se a gente falar pelo carnaval aí, Rogério, muita gente não conhece, vai conhecer como Tiguez, né? Sem problema. Primeiro eu queria saber se você prefere ser chamado de Rogério, de Tiguez, e de onde surgiu o Tiguez? Pra mim tanto faz chamar de Rogério e, enfim, não tem problema nenhum. Mas a minha família que chama muitas vezes até Tiguez mesmo, né? Tiguez porque lá no bairro da gente tinha muito descendente de ascendência portuguesa, então todo menino pequenininho que andava lá pelos campos de futebol, o pessoal chamava de Tiguez porque era normalmente filho de algum português. Então o filho normalmente era o Tiguez e foi ficando. No bairro devia ter uns 4 ou 5 Tiguez. E eu acabei ficando com esse apelido para sempre, assim. E Tiguez, você citou que começou no carnaval em 93, Isso. Na Gaviões. Isso. Existe essa relação ainda com a escola onde você começou, mas conta também um pouco de como que foi essa relação também lá no seu início.
Eu não sou corintiano, Eu já ia fazer essa por pergunta. incrível que pareça, né? E eu comecei a frequentar lá em 93, para o desfile de 94. Eu era vizinho de um ex-presidente dos Gaviões, que é o Metaleiro, então nós morávamos no mesmo bairro. Pô, vai lá. Falei, bom, acabei indo, eu acabei ficando, e era a primeira entrada assim, que eu tinha com uma escola de samba mesmo, né? Já tinha até frequentado quadras assim, com algum tio, com algum amigo, mas não para ficar, para tocar e tal. Mas minha paixão sempre foi bateria. E aí acabei fui ficando muitos anos nos Gaviões, até o ano de 2004, que foi quando o Gaviões foi rebaixado devido a um incidente na pista. E aí nós passamos a desfilar tanto no Império quanto nos Gaviões durante algum tempo. E aí depois tive que escolher, né? Porque calhou de ficar muito próximas na ordem de desfile, uma depois da outra, então seguida da outra. Não tinha como desfilar nas duas e acabei optando pelo Império na época, porque eu já estava numa função mais administrativa também. Mas até chegar lá era muita batucada, era torcida organizada de colégio, a gente montava lá alguma coisa, depois eu mudei para o Morumbi. E no colégio que eu estudava, nós montamos uma torcida organizada justamente por conta dessa batucada. E foi ficando o tempo todo, sempre envolvido com alguma coisa de bateria. Você tem essa referência musical na família, carnavalesca? Ninguém. Sim? Não, era vizinhança. Ninguém, exatamente, era vizinhança. Minha família é uma família muito tradicional de portugueses. Uhum. Aquela coisa mesmo de frequentar a Portuguesa de Desportos mesmo, assim, de ir para jogo da Portuguesa e tal. E o único que acabou não torcendo para a Portuguesa de toda a família sou eu. Mas ninguém tinha nada a ver com bateria de escola de samba, mas tinha aquela coisa do time de várzea, né, dos campos de futebol de várzea. Então sempre tinha uma coisa ou outra. Eu me lembro, noite de Natal era obrigatório 3 LPs em casa. Roberto Carlos, o Rei, Roberto Leal, por conta da colônia, e de samba enredo, então todos os anos... Por causa do Tiguês. Por causa disso. E conseguiu levar alguém da família adiante depois Eu desse tenho... processo? Sim, seu? minha irmã que é a minha grande parceira. Minha irmã, ela ama carnaval, mas depois que teve a bebê também não desfilou mais. Eu tenho 2 primas que são meus elos, assim, que estão sempre lá comigo, mas o resto da família não. Minha mãe, um ano ou outro, vai na arquibancada para assistir, não é muito de... Meu pai, muito menos, não é muito chegado, assiste lá o meu desfile, já era. O meu filho, mais velho, que tá com 11 anos agora também, na hora do Império, pede pra mãe acordar, ele assiste. Ai, que bonitinho. E só também. Você começou a contar pra gente sobre a sua transição da Gaviões para Império, ficou um tempinho com as duas, mas o que foi o divisor de águas para você fazer a opção pela Império da Casa Verde? Já tinha um ano lá que nós desfilamos em 99 para o Carnaval de 2000, a gente se desligou dos Gaviões, boa parte da bateria foi desfilar na X9, onde fomos campeões também na X9. Voltamos para os Gaviões e depois as coisas vão modificando. Acho que o que conquistou no Império era o projeto na época, parecia que o Império estava, na época, mais à frente no sentido de organização, né? E eu falei, vamos optar, eu particularmente, né? Meus amigos estão todos aqui, né? Pouca gente ficou remanescente lá nos Gaviões. Então eu falei, eu vou fazer essa opção aqui, porque era onde me abriu ali uma porta para eu trabalhar numa área que já não era mais a bateria. E por algum motivo você não estava podendo tocar naquele ano, não foi? Eu fraturei o braço em janeiro. E aí eu acabei optando por ficar no Império de Casa Verde mesmo. E achei até interessante, em uma dessas respostas você comentou a questão do trabalho administrativo dentro do carnaval. Você sente essa diferença hoje, até mesmo no seu ritmo, no dia a dia, na paixão, né, de deixar um pouquinho aquele lado mais próximo do trabalho pegado, né, na rua mesmo, e passar a administrar uma escola? Olha, para mim, a escola de samba é o maior case de sucesso de administração de algo é a escola de samba. Para mim, eu não tenho dúvida disso. Essa convicção, assim, ela se dá porque todo tipo de área a gente precisa conhecer um pouquinho dentro de uma escola de samba. Então, eu atuo ali em diversas frentes, vou ter que ajudar alguma coisa no marketing, na organização de evento, isso a parte social da escola. Fora a parte técnica, a parte toda ali administrativa dentro do barracão, a parte técnica de desfile. Então, são várias áreas envolvidas e isso a gente leva para a vida da gente, acaba levando para a vida da gente também, principalmente a parte de organização.
Então, putz, antigamente eu não tinha afinidade alguma com planilha, detestava número. Hoje não, até na minha vida particular a gente acaba levando algumas coisas do carnaval que a gente precisa projetar o ano inteiro. É uma empresa mesmo? Você falou que vários setores. Sim. Explica pra gente um pouquinho, pra gente tentar visualizar que setores são esses, quantas pessoas fazem parte. É uma comunidade envolvida, né, Palma? É um trabalho de um ano todo, acaba o carnaval, já tá pensando em outro, né? Sim. Como que Vamos funciona? começar assim pela gestão executiva da escola. A gente tem lá o presidente, o vice-presidente, aí tem a parte financeira, nós temos um financeiro, você tem alguém de marketing, você tem alguém de assessoria de imprensa, então são equipes, no Império são equipes muito enxutas, para ser sincero. Tem compra, tem venda, porque depois do carnaval ou tem doação, ou tem venda de fantasia, venda de alegorias, de esculturas, né? Então a parte de compra, a parte de venda e a parte financeira. Aí a gente parte para a parte de planejamento, e aí é onde a gente entra mais de cabeça. Um planejamento para o próximo ano. Primeiro a gente vai ver tudo aquilo que é do social da escola. Então, vamos fazer uma festa de aniversário, vamos fazer uma festa junina, uma festa das crianças, uma festa de Natal, enfim, a gente coloca no cronograma e vai juntando, poxa, final de samba enredo, lançamento do enredo, lançamento das fantasias, início de ensaios e etc. Depois disso, a gente tem a parte técnica da escola. Ensaios, o que eu preciso dos ensaios? Eu preciso de um ensaio específico de canto, eu preciso de um ensaio específico de evolução. Nesse meio tempo, nesse ínterim, a gente tem quando a gente traz o pessoal de Parintins para São Paulo. Então eles chegam ali em agosto. Então eles ficam até o final do carnaval, até março aqui em São Paulo, depois voltam para Parintins para trabalhar com o boi. E aí a gente parte para o projeto mesmo de construção. Aí a gente vai lá construir a alegoria, construir fantasia, confeccionar a fantasia, construir toda a parte de estrutura das alegorias, depois entra com a parte de enfeite, de adornos e etc, para que a gente possa, né, entrar com a alegoria perfeitinha. Mas isso sempre tem um cronograma muito bem detalhado. Uma coisa ou outra falha ali, então a gente tem que cobrir de alguma forma, porque o carnaval é a única coisa. Se você for em alguma empresa e falar, puxa, vamos lançar um carro hoje. Putz, está chovendo, vamos deixar para amanhã. O carnaval não tem isso. É hoje, é hoje. Eu não posso deixar de lançar eu posso deixar de lançar um produto numa empresa em virtude de uma chuva. Com chuva tem desfile de escola de samba. Então, pra gente é a coisa assim, eu considero que é o maior case de sucesso de administração, é uma escola de samba, independente de resultado depois. E essa gestão que você passou a adotar, né, na escola, você acaba levando também para sua vida em outras atividades? Explica Sim. Um pouquinho, que eu sei que tem uma ligação aí bem interessante. Sim, eu parto do seguinte princípio, né? A gente aprende, então tem coisas que a gente precisa mesmo colocar em prática dentro da vida pessoal da gente, né? Então, eu falei agora de planilha. Eu sempre fui um cara muito avesso a número, nunca gostei muito, mas a gente vive disso. Um 0,1 faz uma diferença enorme na vida da gente, né? Então, eu trabalho faço algumas palestras em empresas, então isso para mim também é importante. Para eu levar algo de gestão, eu preciso conhecer algo de gestão. Então a gente vai ler um pouco, vai se informar um pouco mais, vai estudar. Eu tenho uma ligação muito forte com baterias universitárias, a gente leva esse universo de organização de escola de samba para dentro de uma bateria universitária, para dentro de uma atlética, para que eles entendam também que tudo precisa estar trabalhando junto sempre. Então não adianta eu ter um marketing super agressivo, nossa, a gente gosta coloca lá uma mãozinha do orgulho negro, a mulher, não sei o que, empoderamento feminino, e na hora que uma ritmista vira uma mestra de bateria, o pessoal vai contra. Então tudo isso precisa trabalhar muito. Dentro de uma escola de samba, a gente fala que trabalha muito ligado uma coisa a outra, uma área com a outra. Uma depende da outra, assim como deveria ser assim nas empresas também. Então é dessa forma que eu fui levando também para minha vida particular, até quando eu falo assim pro meu filho, cara, você tem prazo para cumprir. Tal hora você tem uma aula, tal hora você tem uma prova. E isso não pode escapar. Não, mas isso depois não, cara. Você tem que ter um cronograma certinho de estudo para você fazer uma prova depois. A parte financeira eu falo para ele muito, que ele vira, pai, eu preciso comprar o presente e tal. Eu falei, não, isso não tá no orçamento. Né? Vai aprendendo desde cedo. Vai aprendendo desde cedo, é isso Você aí. aprendeu desde cedo, acompanha desde cedo todas as categorias, todas as áreas, conhece o pessoal todo da escola, Sim. Desde a concepção do samba enredo, das Tudo. primeiras reuniões até a dispersão, como que funciona Tudo. para você? Quando, às vezes na semana do desfile, a gente está discutindo alguma coisa já do outro ano.
né? Muitas vezes isso já aconteceu, e esse ano, inclusive, aconteceu. E a gente vai, e fulano de tal, vai continuar na escola? O que a gente vai fazer depois do desfile? Nós vamos fazer alguma contratação? Nós vamos trocar alguma peça? Porque no carnaval tem muito isso, né? De você, puxa, um cantor que sai, um coreógrafo que vem. Como que vai ser o projeto do ano que vem? Como que a gente... Então a gente já começa a falar até na semana antes do desfile. Veio o desfile, veio a apuração, independente do resultado, a gente senta e conversa sempre lá, fechadinho, ó. O enredo do ano que vem nós vamos repetir a dose, nós vamos falar sobre algo afro, indígena, histórico, enfim. Vamos falar por esse lado aqui, tá bom, então a gente precisa de um coreógrafo aqui, a gente precisa de uma estrutura de carnaval, de peça de carro desse jeito, a gente não precisa de um coreógrafo que seja de dança, sei lá, do flamenco, mas a gente precisa de alguém do indígena. Como que a gente vai lidar com isso? Então, vai trocando as peças e a partir daí, qual vai ser o enredo? O tema é esse, como foi Fafá de Belém, por exemplo. Fafá de Belém era o nosso tema, só que o enredo a gente fez uma temática um pouco diferente. A gente transformou a Fafá numa cabocla mística, ou seja, já viram algo meio lúdico, algo que a gente precisa desenvolver mais, até que a gente vai desenvolvendo fantasia, desenho de carro, tem fantasia. Pô, aí entra a minha parte do chato junto com o carnavalesco, né? O carnavalesco coloca lá uma fantasia. Nossa, que linda fantasia, só que ela é muito pesada pro componente. Eu preciso de um componente solto, porque o critério de julgamento ele me pede espontaneidade. Então não adianta eu ter uma fantasia pesada com um costeiro enorme. Ela é linda, mas para ficar parada numa exposição pro desfile ela não serve. Então a gente vai tendo essas... veio o samba. Essa palavra é muito difícil de cantar. Tira, vamos ter que trocar. Ou esse samba aqui é um tom muito alto para homem cantar. E a gente tem lá um critério de julgamento no quesito harmonia, né? É o canto uníssono da escola. Então a gente vai ter que trazer um pouquinho para baixo. Então assim, são coisas que a gente vai discutindo o ano inteiro até chegar no dia do desfile para é desse jeito que nós vamos? É desse jeito que nós vamos. Pensa em tudo mesmo, né, Palma? E escola de samba é muito paixão. E daí, nesse sentido, como que você consegue trabalhar estes aspectos no seu dia a dia da escola, envolvendo muita paixão, mas também esta parte técnica e de gerir toda a escola e os componentes, e como você bem comentou, de ter que fazer ajustes, acertos, contratações, Eu enfim. completo até o Palma perguntando se existe um gerenciamento de crises lá de vocês. Parece que tem um departamento até para isso, porque deve ter divergência, né? Tem. Assim, a parte do amor a gente acaba deixando em segundo plano, né? Eu amo, é algo que eu amo de verdade, é algo que eu não me vejo... Não me vejo fora do carnaval, mesmo que fora da função de diretor de carnaval, que um dia, fatalmente, a gente acaba saindo, acho que o ciclo também se encerra. Mas é algo que eu faço com muito amor mesmo. Só que eu não posso pensar em mim. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, hoje a gente tem o samba de enredo encomendado. Então, a gente tem um grupo de compositores do Rio de Janeiro, com alguns aqui de São Paulo. Fazemos o samba e ele vem para aprovação. Muda essa palavra, muda isso aqui na melodia e tal, e vamos embora. Quando existia a escolha, as eliminatórias de sambas de enredo, aparecia lá 3 ou 4 sambas em condições de desfile. E aí você se apega a alguma coisa. Só que às vezes você volta vencido dentro de uma comissão, você perde, sei lá, 8-1. Você fala, pô, mas só eu gostava desse samba e tal, porque você alguma coisa que te chamou a atenção. Então aí a gente eu particularmente passei a estudar um pouco mais aquilo que era importante de fato para a escola, tirando aquele amor que eu sentia, né? Às vezes vinha com um refrão muito lindo, com uma exaltação muito bonita ao pavilhão da escola, ao império, mas não era algo que funcionaria na pista. Então a gente tem que pensar direitinho lá na pista. Eu fui largando essa parte mesmo do amor, né? É o meu trabalho, é aquilo que eu preciso. Claro que a gente faz com muito amor mesmo, com muita dedicação, mas tem que ir mais pro lado da razão. E com relação a essa gestão de crises, tudo de alguma forma chega em mim. Tiguez, a gente precisa resolver isso aqui, tá com problema numa ala assim, ou o chefe de ala falou isso, ou o componente tá insatisfeito com aquilo e tal. Então a gente vai aos pouquinhos também entendendo um pouco de gestão de pessoas, né? A gente acaba virando um pouco psicólogo,
Tanto é que a gente depois precisa arrumar um psicólogo, um psiquiatra pra gente depois. Mas a grande verdade é que a gente se torna mesmo psicólogo das pessoas. Cada um tem uma realidade diferente, são 2.000 pessoas com realidades completamente diferentes. É um que fala, putz, eu não tenho como virar um ensaio. É um ritmista lá que eu sei que o nosso mestre, né, o Zoinho, pô, ajuda lá, o cara saindo daqui meia-noite e meia, não tem condução para ir embora. Pô, eu tenho um Uber aqui pro menino e tal. Então a gente vai de alguma forma tratando caso a caso, né? Nós tivemos uma gestão de crise muito grande nesse último carnaval, em que as pessoas não gostavam do samba de enredo da escola e não adiantava. Em 2025 vocês quase caíram, né? Isso, exatamente, por 1/10. Então, assim, o povo não gostava. E a gente teve que vender um peixe lá pro componente, de que aí já não era mais o lado, o que eu gosto, é o que todos nós temos que fazer para que a escola tenha um sucesso no desfile. E foi realmente o que aconteceu. A parte técnica do desfile foi ruim. Não foi legal, em virtude de algumas coisas que nós colocamos dentro da pista, alguns elementos que não funcionaram. Mas a parte plástica, de alegoria e fantasia, para mim foi a mais bonita que nós já tivemos. E por 1/10 a gente não, graças a Deus, a gente não caiu. E daí é o entendimento de uma pessoa dentro da escola, por mais que seja o próprio diretor, mas há um debate de ideias também entre vocês, né? Sim. Que acho que é necessário para a evolução da escola. Sim, a gente sempre faz pontualmente assim, reuniões com os líderes de ala, né, com os coordenadores. Então tem o presidente, o vice-presidente, carnavalesco, porque às vezes eu sou um cara muito razão, assim, quando eu olho para a técnica de desfile. Tem muita coisa, poxa, a gente sempre vinha com um carro abre-alas, por exemplo, com 3 partes, então chegava a 90 metros, 85 metros, talvez não seja funcional dentro da pista. Então a gente sempre tem que ter um cara ali, um chatinho que vai falar, pô, isso aqui não vai ficar legal, cara, vamos, né, demorar muito para sair da pista, a gente tem um primeiro setor muito grande, tem um segundo setor muito grande, ou então você chegar num chefe de ala, e é preciso que a gente tenha ali um poder de convencimento mesmo, a persuasão tem que estar, para ele entender que é pelo todo, não é pela ala dele, pela minha função, pela ala de fulano, ciclano, é pela escola, pelo pavilhão. Então a gente luta o tempo todo, pelo sucesso da escola. Amanhã eu saio, eu não estou mais lá, mas o Império continua. O Império já mudou presidente, já mudou diretor de carnaval muitas vezes, já mudou mestre de bateria, já mudou cantor, já mudou tudo. Já mudou componente milhares de vezes. E o pavilhão continua, a escola continua. Então, essa é uma máxima que a gente tem, né? O pavilhão é o mais importante da escola. Esse consenso seria a parte mais desafiadora, quase ser rebaixado de um carnaval, de uma competição e sentar para conversar, entender onde errou, é a parte mais desafiadora do processo? O que você acha? Na verdade, se você souber mesmo o que você está fazendo, você sabe se você erra, se você não erra. A partir do momento que a gente percebe que não foi só o resultado, foi a opinião pública, foi o componente não estar engajado com aquele projeto, né? Então, nós fizemos em 2025, nós fizemos algo muito diferente do que nós vínhamos fazendo. A gente vinha de uma temática afro, depois uma temática indígena e colocamos lá a literatura, o inverso da literatura, né? Então a gente colocou lá, puxa, dentro do meu enredo vai ter lá uma Cinderela gorda, uma princesa negra. O povo não entendeu dessa forma, achou que tudo aquilo era uma grande viagem de maluco e ninguém entendeu. E aí, querendo ou não, a opinião pública, ela vai chegando, também chega no ouvido do jurado. Ele vai olhar com mais atenção naquilo tudo, ele vai falar, pô, mas isso aqui realmente E quando eu não vocês entendi. recebem esse tipo de informação, não dá para mudar a rota, né? Não tem como. Porque aí a gente ainda tentou mudar a rota na parte técnica, colocando contrapontos. Então eu tinha um zorro normal e um zorro que era ladrão. Puxa, o que eu vou fazer? Então já não é um defensor, ele já é um cara que já é mais bandido e tal, bababá. Pô, como que a gente vai colocar? Coloca um contraponto, um destaque de chão na frente da ala. Nós colocamos 11 na pista inteira. Não tem escola que ande sem parar, sem que tenha lá, a gente fala o efeito sanfona, ou que tenha parada brusca e etc., com tudo esse tanto de destaque de chão. Então a gente sacrificou o andamento da escola para poder salvar um enredo que não estava tão claro na cabeça de todo mundo. Salvamos o enredo, complicamos a parte plástica, a parte técnica. E foi por muito pouco que a gente não caiu. E no decorrer do caminho, vocês conseguem ter a noção de que tem que ser mudada a trajetória, tem que tomar uma decisão que
possa não agradar a escola, enfim. Fica imaginando as discussões das pessoas. Eu concordo com isso, eu não concordo. Não Viu? Eu quebra-pau, falei. é isso. É Uma assim. cúpula e tem que resolver para isso. tentar. Mas, tipo, consegue ter essa noção? A gente consegue, tanto é que a gente colocou esse monte de destaque de chão na frente das alas como contraponto àquilo que o enredo apontava, faltando ali 10 dias pro carnaval. Fizemos um ensaio com esse povo todo. Quer dizer, não tinha como dar certo. Mas pelo menos a gente 10 dias é salvou. pouco demais. Assim, a gente foi pedindo para Deus mesmo, essa que foi a verdade, porque a parte do enredo, ela estava salva. Aquilo que eu precisava garantir meu 10 lá na concepção de desfile, beleza. Mas a parte técnica foi pro vinagre. Na avenida ali já dá pra saber? Ou deu certo? Ou fica A gente ainda percebe. na do... Não, a gente percebe. A gente percebe andamento ali na hora do desfile mesmo. Você percebe, às vezes a escola tá correndo muito, ou tá muito devagar, ou tá abrindo um buraco, tá abrindo um espaçamento ali. Então a gente fala, pô, não tem como a gente... quando coloca lá no critério de julgamento, né? Uhum. Espaçamento entre alas, espaçamento de destaque de chão para ala da frente, blá, 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 a gente já sabe. E aí quando você tá na pista, tem muita coisa que você não consegue resolver. Tem muita coisa que você olha e você fala assim, peraí, gente, aquilo tá andando muito rápido. Aí até você achar o problema, já foi. Então, quando a gente não tem escola compacta, a gente já sabe que não tá sendo legal. Quando você vê uma correria, você olha e você vê aquele negócio, você fala, pronto, ali alguma coisa já tá errada. Então, quando a gente sai da pista, com certeza, tava bonita a escola, mas não vai arrumar nada. Ele já desenha tudo na cabeça dele, né, Paulo? Eu tô tentando imaginar o povo correndo atrás ali isso aí. do prejuízo, mas você já pensa já, né? Sim. Assim, a gente já olha, a gente procura antever tudo isso. Então a gente chega no diretor de harmonia, que é meu par, meu grande amigo Serginho. Serginho, aqui não vai ficar legal. Então vamos tentar arrumar, sei lá, vou trazer um casal de mestre e porta-bandeira para cá, vou deixar mais encaixotadinho, mais junto a ala mas não tem jeito, porque lá na frente do carro tem a ala das baianas que vai andar mais devagarzinho. Então assim, você tem que prever tudo e nem tudo você consegue resolver, essa é a verdade. Mas a gente faz muita reunião, muita coisa. Ontem mesmo a gente estava andando pelo São Bódromo, vendo desfile só de comissão de frente, né, ensaio só de comissão de frente, casal de mestre e porta-bandeira. Então você olha lá e fala, nós temos que chegar aqui nesse ponto aqui, sei lá, com 10 minutos, nesse ponto com 25, nesse ponto aqui com 30. O casal tem que sair com tal horário. Passou disso, qual que é o plano B? Então, à medida que vai chegando o momento do desfile, que a gente vai vendo algumas coisas de acerto. Essa alegoria tá muito pesada, então a gente vai ter que botar mais empurrador. Isso aqui tá muito lento, então essa ala de trás aqui vai ter que espremer um pouco mais, e assim vai indo. Não é uma coisa tão fácil, não é uma ciência exata. Como a Camila estava imaginando aqui, eu tô pensando também, me lembra uma prova muito criteriosa, mas isso a gente vai falar logo na sequência. Temos muito ainda a discutir, debater, conversar aqui, na verdade, né, no SampaCast com o Tiguez, para falar também da relação com o Império da Casa Verde. Antes, um rápido intervalo, o SampaCast volta na sequência. Só uma é campeã do carnaval. Então, assim, tem que ser muito criterioso em todos os quesitos. São 9 quesitos. Então a gente precisa ser criterioso em todos. O líder ele precisa ter aptidão para tudo. Eu sempre falo, o diretor de harmonia, que é quem cuida de canto e evolução na escola, ele no mínimo, ele tem que saber tocar algum instrumento. Hoje eu vivo do carnaval. É claro que é muito mais cansativo, porque você não tem hora para sair. A gente precisa mudar, né, o tempo todo. Eu sou muito aberto a mudanças, porque o carnaval pede isso, né? Antigamente existia um estilo de samba, um estilo de bateria, um estilo de alegoria, um estilo de dança, que não cabe mais hoje. A gente lida com o ser humano, né? E eu sempre falo lá nos desfiles do Império que a gente precisa ser um pouco mais leve. E a gente cobra das lideranças isso. O componente ele tem que se sentir feliz. Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe o diretor de carnaval da Escola de Samba Império da Casa Verde, Rogério Figueira. Rogério, o Palma deixou um suspense no ar antes do intervalo. Eu queria saber de você, o que você estava curioso para saber? Eu já dei uma adiantada no processo ali, imagino que tem a ver com o esquema da Escola de Samba, né? Que dos teus últimos questionamentos também, ele falou muito sobre essa questão da pressão que existe, desse trabalho diário e da percepção desse olhar único também no desfile. E me parece muito como uma prova criteriosíssima e que você tem que estar atento o tempo inteiro. E é isso mesmo? Porque você trabalha o ano inteiro
para um único dia. Tipo, pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. E Discute. acontece muito, né? O tudo certo acontece para uma escola só. E às vezes nem só para ela, nem para ela. Só uma é campeã do carnaval. Então, assim, tem que ser muito criterioso em todos os quesitos. São 9 quesitos. Então a gente precisa ser criterioso em todos. Então, puxa, o meu samba não é só a parte de canto, se ele tá funcionando, se o povo tá cantando pra caramba. Eu tenho uma defesa, como um TCC. Eu tenho que mandar pro jurado para que ele entenda aquilo que eu tô falando também. E o porquê de tudo aquilo. E ele vai julgar se essa melodia, se tem muita letra para pouca melodia, se tem muita melodia para pouca letra. Outro jurado que vai falar se o meu enredo, ele entendeu a história que eu tô contando. Se essa viagem do carnavalesco é algo que ele conseguiu entender, que deu leitura para quem estava em casa, se deu leitura para quem está na arquibancada ou para ele. Então a fantasia, por exemplo, ela tem que ser pensada de todas as formas. Eu preciso da leitura. Eu estou falando sobre o pingente de ouro. Eu não tenho nada dourado na minha fantasia. Ela não deu leitura, evidentemente, eu não tenho nenhum pingente ali. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ver muito detalhe. Não só o carnavalesco faz lá uma fantasia. Primeiro eu vou ver se ela deu leitura, se eu entendi o que aquilo quer dizer, depois a gente vai ver, e aí discute o presidente, discute todo mundo, se aquilo ali, é muito importante, né? Se a gente vai ter dinheiro para fazer tudo aquilo e se aquilo é funcional. Às vezes é muito pesado para um componente, às vezes o tempo todo a gente exige que o componente cante o samba, que ele seja espontâneo, que ele brinque o carnaval, porque carnaval é alegria, afinal de contas, a gente procura tirar essa pressão no componente. Você tem que cantar, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre. Aí eu coloco lá 30 quilos em cima do cara. Não vai... Fora os fatores surpresas, como uma chuva, algum problema, né? Exatamente. Então não adianta a gente querer, tem muita coisa, você tem que ser muito criterioso em tudo, muito minucioso. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não dá, vamos tentar corrigir isso aqui. Tem coisa que a gente às vezes corrige na hora do desfile, na hora. Putz, isso aqui caiu um negocinho ali, corre. E é isso, é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo. Ortigues, e como que funciona a formação dos líderes nos barracões, principalmente, no barracão da escola, ou nesse processo do carnaval mesmo? São escolhidos, eles se destacam, existe uma eleição, vamos dizer assim, uma reunião, um apontamento, ou são talentos mesmo que se descobrem ali no dia a dia? Tem de todo tipo. Todos os anos a gente faz um treinamento, então às vezes são treinamentos que às vezes a gente participa em outras escolas também. Como assim treinamento? Explica pra gente. A gente vai falar sobre a parte de liderança, a parte técnica de desfile, porque tem gente que assim, ela tem aptidão para música, mas não tem aptidão nenhuma para liderança. Então a gente aproveita essa pessoa num processo criativo de música, na bateria, etc. Tem gente que é o contrário. Ela sonha em ser um músico, um ritmista e não consegue nem bater palma no tempo. Então, mas você serve para ser um grande líder aqui na parte de evolução, na parte de andamento da escola. Então a gente faz alguns treinamentos lá, e faz um grande curso, um treinamento de liderança, que o líder precisa ter aptidão para tudo. Eu sempre falo, o diretor de harmonia, que é quem cuida de canto e evolução na escola, ele no mínimo, ele tem que saber tocar algum instrumento. E por que eu cobro isso dos meninos lá? Porque na hora do canto, a gente vai ver tom, se a pessoa está cantando fora do tom, se a pessoa está cantando no tempo. Na hora de bater uma palma coreografada, tem gente que não consegue. Então você tem que saber, você tem que estar apto a treinar também essas pessoas. A parte de liderança de barracão. Nós temos uma menina lá que eu trabalho com ela diariamente, que é a Gabi. Ela tem uma liderança muito natural. Então ela não precisou passar por treinamento nenhum. E ela não fez uma universidade, não. Ela é uma líder de verdade ali porque ela chega para os meninos, hoje, aquela coisa mais de mulher, mais incisivo mesmo assim, né? Hoje a gente precisa decorar a parte lateral inteirinha desse carro aqui com espelho, isso. O pessoal vai na cartilha dela direitinho, às vezes mais no amor, às vezes mais na dor, mais na pancada, mas assim, é uma líder nata. Então não precisou passar por treinamento. Tem gente que a gente percebe que, a gente cansa de ver lá componente que tem total aptidão para ser líder de uma ala. Então a gente coloca o cara como coordenador de ala, como diretor de harmonia, alguma coisa, para poder exercer com um pouco mais de naturalidade. É claro que parte técnica a gente vai ensinando todos os dias, são ensaios técnicos e tal, mas de toda forma a gente traz os líderes para a gente. Seja num curso, num treinamento, às vezes vem alguém de fora que a gente já conhece, tem fulano lá que saiu da escola tal, vamos trazer para cá? Vamos, porque sabe que vai agregar. Então dessa forma a gente vai levando no dia a dia. Era até isso que eu iria te perguntar, porque a Camila
abordou essa questão mais interna, né, da escola, de você perceber e também direcionar as pessoas internamente, mas existe uma relação também com outras escolas, Sim. não só da pessoa sair e você saber que ela tá livre e trazer para a tua escola, mas existe uma relação com as outras agremiações também, troca de experiência, informação, até mesmo do trabalho diário? Muito. Porque a gente frequenta muito, a gente trabalha com treinamento de jurados na liga, né? Então são muitas pessoas que a gente passa a admirar também. Às vezes pessoas com menos vivência de carnaval que a gente, que são verdadeiros gênios, assim. Eu cito alguns, como o Vitor do Rosas de Ouro, o Júlio Carnavalesco do Gaviões da Fiel, o Renan Carnavalesco lá da Moon, aqueles caras mais que são mais antigos já de carnaval. Então, o Júnior Dentista, Dudu Azevedo e Márcio do Mocidade Alegre, junto com a presidente Solange, que são pessoas que a gente, assim, admira mesmo a parte técnica. Jorge Freitas, Carnavalesco do Dragões, o próprio presidente Tomate, são pessoas que a gente vai admirando. E dentro de casa também. Eu falo do Zoinho, meu mestre de bateria, o Serginho, que é diretor de harmonia da gente, né? O próprio Fabinho, que é nosso presidente hoje. Então, são pessoas que a gente vai admirando e vai pegando uma coisa ou outra, assim, para você tentar montar o profissional perfeito. Então, a gente observa também nas outras escolas. A Jaque, do Águia de Ouro, minha grande amiga Jaque, são pessoas que nos convidam, às vezes, para dar um treinamento junto com eles lá na escola deles, e a gente vai feliz da vida. Eu conversei outro dia com o presidente Sidney do Águia de Ouro, que é um grande ícone do carnaval, e a gente falava justamente sobre isso, que a gente tem muito que completar um do outro, cada um com a sua característica, sabe? Mas às vezes a gente fica dentro da nossa própria escola, só com aquela vivência, só com aquele olhar único ali. Poxa, então como é que será que tá lá a escola aqui? Mocidade Alegre, nos últimos 22 anos, ganhou 7 títulos, ficou 5 vezes em segundo lugar, 8 vezes em terceiro, quer dizer, aquela coisa. Alguma coisa tem. Então a gente vai buscar informações, vai trazer um pouquinho deles pro nosso também, a gente sabe que do nosso a recíproca é verdadeira, eles acabam trazendo alguma coisa nossa para eles também. E essa troca deve ser muito interessante, que você vai lá para palestrar, mas aprende e traz um tanto de outras coisas, conhece pessoas novas. Como que é esse processo, assim? Olha, primeiro eu vou falar sobre os treinamentos da Liga, por exemplo, né? Então, hoje eu estou no quesito fantasia como interlocutor, então a gente dá o treinamento para os jurados, né? E a gente percebe que cada escola tem seu estilo de administrar, seu estilo de desfile, seu estilo... Porque são pessoas, né? Não é máquina, né? Não existe ali um formato ideal. Por que você faz aqui, sei lá, você coloca seu primeiro setor com 3 alas? Ah, porque eu acho mais fácil ir mais rápido aqui na frente do abre-alas para tirar, sei lá, a ala das baianas primeiro, alguma coisa do tipo. Puxa, isso aqui eu podia fazer. Virou uma moda aqui em São Paulo, tá muito, muito em alta colocar a bateria atrás do carro abre-alas, para fazer o recuo fica mais fácil, talvez. Então aí eu vou consultar meu mestre de bateria. Pô, mas e o som? Não vai bater e voltar? Como é que vai? Não, dá para fazer, ou não dá para fazer. Pra gente fica mais difícil. Então, são coisas que a gente vai bater no papo o tempo todo com eles. Fora que a gente assiste os desfiles depois, a Liga disponibiliza pra gente os vídeos de todas as cabines. Então, o nosso streaming depois do carnaval é isso. A nossa série que a gente maratona. Então, vamos maratonar 12, 15 filmagens de 1 hora do Mocidade Alegre, 12, 15 filmagens do Dragões, do Império. Não só o que a gente faz, mas a gente vai ver o que as outras escolas fazem também. Não para ficar apontando o erro, não, nada disso. É estudar mesmo, não só São Paulo como Rio de Janeiro, mas como o nosso jogo aqui, né, faz parte o Carnaval de São Paulo é um pouco diferente na minha visão, então a gente vai estudar um pouco mais do que tem aqui. E às vezes uma escola do grupo de acesso tem muito para acrescentar para a gente. Então nós temos o grupo especial, grupo de acesso 1 e acesso 2. Nesse último Carnaval, a gente trouxe um casal de mestre sala e porta-bandeira para ser o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira do acesso 2. Trouxemos do Unidos do Peruche quando a gente desligou o nosso casal de mestre sala e porta-bandeira. Então, assim, a gente vinha pesquisando, vinha olhando muito para eles, namorando muito ali aquele casal, e no dia do desfile eu tive toda a certeza depois de ver aquele desfile ao vivo. Como eles são bons, então a gente precisa trazer esse povo para cá, de alguma forma. E aí, quando deu a saída do nosso casal de mestre sala e porta-bandeira, vamos trazer. Pô, mas é do acesso 2. Não interessa, são bons. E é de uma escola muito tradicional, que era da Unidos do Peruche, nossos amigos também. Pegamos referências, como que é o comportamento. Isso tem muito, muito, muito. E o comportamento de fulano, como é que é? Ele chega atrasado? Ele dá trabalho no dia do desfile? Então a gente acaba trazendo essas informações, pesamos e trouxemos, por exemplo, esse casal de mestre sala e porta-bandeira. Características gerais de qualquer empresa, né? É isso aí. Até fugindo um pouco, mas
lidando com essa questão empresarial, a gente trocava ideia aqui fora do ar até, é possível se manter, viver e sobreviver do carnaval aqui em São Paulo? É possível, é possível. Hoje eu vivo do carnaval. É claro que é muito mais cansativo, porque você não tem hora para sair. Então, chega a época do carnaval, você chega no barracão, sei lá, 9 da manhã. Eu moro longe, eu moro bem distante do barracão do Império, né? Então, chego 9 da manhã e vou embora. Chego em casa 1h30, 2 horas, tranquilamente. Então, você chega em casa, você vai jantar, você vai querer comer alguma coisa, vai tomar um banho e tal. Então, assim, é muito complicado, né? Mas são muitas pessoas que vivem do carnaval, não, principalmente parte musical, né? Cantor, mestre de bateria, dançarinos e tal. Mas a parte administrativa não são tantas pessoas assim, mas eu sou um desses poucos aí que consegue viver sim no carnaval. E ainda, como você tem muito tempo, você tem um trabalho ainda com as baterias universitárias. Pois é. Mas aí já é um período do ano que finda ali no final de outubro, começo de novembro, ali nos feriados. É um calendário específico. Isso, tem um calendário específico, porque eles sabem justamente que baterias universitárias são como baterias de escola de samba, só que cada uma de sua faculdade, cada um do seu curso e tal. Elas sabem que se passar disso, se eles não terminarem os torneios deles, a temporada deles ali, até o final de outubro, comecinho de novembro, os jurados, que normalmente são mestres de bateria e pessoas oriundas de escolas de samba, não vão ter como julgar depois, porque tem os compromissos nas escolas de samba. Vocês ficam no ensaio com eles, é isso? Às vezes sim. Ou é workshop com eles o tempo todo, ensinando uma coisa ou outra, ou como jurado desses torneios de bateria universitária. Então, existem torneios, assim como o carnaval, não tem desfile. Sobe lá no palco, lá, 30 baterias num dia, e você vai lá julgando bateria por bateria até que se aponte uma campeã. Tem muita bateria boa. Não só no estado de São Paulo, mas a gente viaja o Brasil inteiro, tem muita bateria boa por aqui. E para a gente comentar um pouquinho também sobre a escola em si, né? Já faz um tempinho que você tá lá, que é diretor da Império da Casa Verde. A escola é bicampeã do Carnaval. Tri 2005, 6 e 16. E tem 16. Isso. Tá. Então são 3 títulos. Como que você observa também esta ascensão da escola nesses últimos 20, 25 anos? E daqui para frente também, como projetar? O Império é uma escola muito nova, né, no grupo especial, assim como o Dragões da Real também, né? São as 2 escolas mais novas e o Império subiu para o grupo especial. Primeiro, o desfile do Império no grupo especial foi em 2003. Ela conseguiu se manter no grupo especial. Em 2004, liderou toda a apuração até o último quesito, que foi bateria. E aí é que a nossa história se encontra, que nós viemos da bateria dos Gaviões para o Império. E 2005 já foi campeã, ou seja, no 3º ano do grupo especial, já foi campeã, no 4º ano já foi campeã de novo, então 2005 e 2006 foram os títulos. 2007 fez um desfile antológico, maravilhoso, a parte plástica que nunca mais vai ter aqui em São Paulo, uma coisa absurda a parte plástica do Império aquele ano. Faltou dali uns 5 minutinhos pro desfile, cometeu um erro grave, voltou nas campeãs como 5º lugar, mas não foi campeão. Então é uma escola que ao longo dos anos ela tem ali altos e baixos na sua trajetória. Nos últimos anos a gente vinha muito bem, principalmente depois da pandemia, muito bem, alcançando grandes resultados, até o ano passado, até 2025, que a gente teve esse problema justamente de ficar em 11º lugar. E é uma escola que a gente projeta sempre algo muito bom, porque a gente tem trazido pessoas novas para a escola. O Império era localizado na Engenheiro Caetano Álvares, hoje é na Brasilisa Alves de Carvalho, que é ali na Rua do Sambódromo. Então, são pessoas novas que chegaram na escola e pessoas com ideias novas também, são componentes novos. E é bom isso acontecer, até para nós que estamos ali na diretoria, porque a gente começa a enxergar com outros olhos o carnaval, a gente se renova também. Acaba aquele negócio daquele cara que, eu tô aqui há não sei quantos anos, sempre foi assim. A gente precisa mudar, né, o tempo todo. Eu sou muito aberto a mudanças porque o carnaval pede isso, né? Antigamente existia um estilo de samba, um estilo de bateria, um estilo de alegoria, um estilo de dança que não cabe mais hoje.
né? Assim como daqui 10 anos vai ser tudo completamente diferente. Os jurados também mudam, né? Mudam. O aspecto dos jurados, o perfil dos jurados também muda, O perfil do jurado né? e o critério de julgamento, né? Quando muda o critério, e essa é a minha crítica até ao Carnaval de São Paulo, é muito critério, é muita coisa para jurado ver. Tem coisa que ele não vai conseguir ver, tem coisa que ele vê demais. Então, assim, a gente percebe estando ali que é muita coisa, é muita coisa. Eu digo que, nesse sentido, a gente prefere aquela ousadia do Carnaval do Rio de Janeiro, porque é tudo muito solto. Você pega um critério de julgamento aqui em São Paulo, o manual do julgador lá, um quesito tem 10, 12 páginas, 15. No Rio de Janeiro, cada quesito tem uma página. Então, assim, o jurado tá lá para ver realmente o espetáculo, ele avalia, ele não julga. Aqui em São Paulo a gente tem jurado, lá a gente tem avaliador. Então é uma coisa um pouco mais subjetiva, ele julga o espetáculo. E aqui não, olha, se o cara ala num movimento de dança, um foi para cá, outro foi para lá, abriu um buraquinho por um segundo na ala, é pau. Então, assim, fica todo mundo robozinho. E a gente fala, pô, o carnaval é uma coisa tão alegre, tão gostosa, e a gente, como comandante do espetáculo, a gente deixa todo mundo tenso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O cara, por que eu vou vir fazer aquilo? O do Rio é mais solto, então, do que o de São Paulo. Muito, historicamente, né? É a sua percepção. É muito diferente, assim, acho que é uma parte já cultural também do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro, se você tropeçar no dia do desfile, você cai na praia, toma um monte de cerveja, descansa, curte um bloco e vai pro desfile à noite. Em São Paulo, não. Se você quiser ir pra praia, você demora quanto tempo? Aqui, pronto, o litoral sul, você já demora 5 horas para chegar, gente. Então, assim, o cara, ele vai ter que optar. Ou escola de samba, ou viajar com a minha família, e já faz parte, assim, a gente não tem aquela coisa do morro. São poucas as escolas de São Paulo hoje dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, né? Lá no Rio, não, desce o morro de verdade mesmo, aquela coisa histórica, aquela coisa, né, mais popular. É muito mais popular. E é o que acontece aqui, né? Não acontece no Carnaval de São Paulo. Mas acho que faz parte também da cultura. O paulistano é um pouco mais frio, é um pouco mais... Pô, a semana inteira ele trabalhou e aí tem que desfilar na sexta-feira à noite e aquela coisa toda. No Rio de Janeiro, o cara encerra o expediente ali meio-dia, vambora, Carnaval, e tá tudo certo, vambora. É o clima, né? Tiguez, nessa sua trajetória do Carnaval, você dentro do Carnaval, pode ser da Império ou outra escola? Qual foi o desfile que mais te marcou, que você traz como referência, assim? Pra mim, assim, o desfile que eu participei... Pode ser que você participou ou não. Que eu participei foi 2024, do Império de Casa Verde. Pra mim foi... E nós não voltamos nem nas campeãs, ficamos em 6º lugar. Relembra pra nós como foi. Foi o Enredo era Fafá de Belém, o tema era Fafá de Belém, né? Acabou com a mística, nos rituais de floresta. Era a história da Fafá de Belém e tal. E foi o desfile da parte plástica e técnica juntas, assim, que pra mim foi o maior desfile que nós fizemos. Foi isso, espetacular que nós fizemos. Então, não ter voltado, e nós ganhamos todos os prêmios de mídia especializada. Todos os sites deram, melhor fantasia, melhor desfile, melhor bala, não sei o quê, melhor bateria. E na hora da apuração a gente não voltou nem nas campeãs, ficamos em 6º lugar. Esse foi um desfile, assim, pra mim que eu lembro com muito carinho, porque nós saímos de lá com a certeza plena, não só nossa, como dos presidentes das outras escolas e tudo, de quem gosta do carnaval, que o Império tinha ganho aquele desfile. Então nós fomos para apuração certos de que, pô, não ganhar, mas vai arrumar ali um 2º, 3º lugar, tá tudo certo, vamos embora. E no fim, amargamos um 6º lugar. E eu cito aqui, eu falei do desfile de 2007, do Império, que foi a parte plástica mais linda que já teve no Brasil, nunca mais vai ter algo parecido. Eram os impérios, todos os impérios históricos do mundo, então Império Inca, Império Chinês, etc., e o Império de Casa Verde. Então a parte de luxo, a parte plástica foi a coisa mais linda do mundo. E o maior espetáculo que eu vi numa escola de samba no Carnaval paulistano foi Mocidade Alegre 2014. A escola inteira se ajoelhou algumas vezes na pista, que o tema era fé, e de repente a escola, bum, ajoelha no chão e fica todo mundo ali, um absurdo que aconteceu ali, todo mundo em transe com aquilo que nós vimos ali. Então aquilo para mim foi espetacular. Eu acho muito difícil, com os critérios de julgamento de hoje, repetir tanto esse luxo do Império, esse peso, esse tamanho do Império, essa grandiosidade, e essa da Mocidade Alegre. Nesta série que estamos fazendo, né, no SambaCast, até o diretor de imagem, o Thiago Francês, deu a ideia do SambaCast. E o que está diferenciando a escola de vocês das outras? Você que trabalha internamente essa questão de gerir, como que você avalia também, tendo contato com todas as outras? Eu acho que o Império partiu para um lado mais emocional da coisa. A gente lida com o ser humano, né? E eu sempre falo lá nos desfiles do Império que a gente precisa ser um pouco mais leve. E a gente cobra das lideranças isso.
o componente ele tem que se sentir feliz. O cara não sai de casa para ir no cinema para ser cobrado de alguma coisa. Ele não sai dali para ir num parque de diversão para ser cobrado de alguma coisa. Ele não pode chegar numa escola de samba que é o clima de alegria e etc. Aqui você não pode beber uma cerveja porque você vai rodar com a escola, você vai... a gente fica rodando ali, né, dentro da escola para ensaio e tal, o cara com uma latinha de cerveja não pode. Mas você vende a cerveja dentro da escola, o cara não pode beber. Então, assim, a gente procurou deixar um pouco mais solto e trazer esse lado da emoção do povo para dentro da gente. Eu tenho uma frase lá que a gente precisa cantar sempre para Deus ouvir. Para Deus ouvir o nosso canto, para a gente cantar alto, mesmo com alegria, com descontração. Acho que alegria é a palavra do carnaval. Você tá solto. A gente não quer lá um novo dançarino, não quer lá um novo Nijinsky, não quer um novo Pavarotti cantando, não quer nada disso. A gente quer cada um do jeito que é. Independente da idade, eu tenho um senhor lá de 80 anos que a idade do meu pai, assim, uma vitalidade incrível para cantar, para bater palma, para dançar e tal. E às vezes tem gente com 16, 18 que fica ali meio tímido. Então a gente tenta desenvolver essas outras pessoas para que sejam todos iguais no sentido de serem alegres e felizes por estarem ali. Então o Império, acho que o diferencial da gente hoje é levar mais pro lado da emoção do que pro lado da razão. Acabar com essa chatice do desfile. Um dia o jurado vai chegar e falar, essa escola merece mais do que a outra, porque ela não é tão mecânica, como pede o critério de julgamento. A gente ficou refém do critério de julgamento. Não só o Império, todas as escolas. Não pode virar pro lado, porque não sei o quê, tem que ter tudo retinho. Isso fica chato, isso mata o carnaval. É frio demais. Português, agora tirando o CNPJ, colocando ao lado... Falando do CPF, que legado que o Tiguez, o Rogério, gostaria de deixar para a história da Império da Casa Verde, quando você deixar a escola, por exemplo? Eu imagino que deve passar um filme na sua cabeça quando a gente fala sobre isso, né? Passa sim. Assim, o único legado que eu quero deixar, que eu gostaria de deixar, era a lealdade ao pavilhão. Eu acho que as pessoas, o carnaval, ele é cercado de muita vaidade, de muito interesse, de muito... E eu sempre fui um cara assim, é claro que eu cometi muitos erros, né? Muitos e muitos erros. Na vida a gente comete muitos erros, né? Mas não por maldade, por querer acertar, por querer... Então acho que a lealdade ao pavilhão, o principal que tá lá é o pavilhão. Vai sair o Tiguez, vai entrar o X, o Y, o Z, mas acho que a lealdade ao pavilhão tem que ficar. Eu sempre procurei fazer as coisas ali por amor, acertando, errando de alguma forma, às vezes um pouco mais ríspido, às vezes um pouco menos, mas acho que lealdade é o legado que eu tento deixar e sempre falo pro meu filho. Você ser leal, você precisa ser sempre grato a alguém, você não pode mentir, você tem que trabalhar sempre com a verdade, você tem que ser verdadeiro. Então acho que lealdade é o legado que eu quero deixar. E, Tiguez, a gente está caminhando pro fim do nosso bate-papo. A gente tem aqui uma ala que chama ping-pong, traduzindo ali pro carnaval, o famoso esquenta. São perguntas e respostas rapidinhas. Isso. O seu lugar preferido na cidade de São Paulo, Tiguez? Quadra do Império de Casa Verde. Por quê? É onde eu me sinto bem, cara. É onde eu me sinto bem, me sinto feliz. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Grandiosidade. E a Império? Amor. O seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo e qual será para a escola também, né, Paula? Acho que uma cidade mais humana. Essa é o que eu gostaria de ver, uma cidade mais humana, mais solta, mais segura pra gente viver. Acho que é o principal. Samba, acho que uma palavra que tem muita relação contigo, né? O que te representa? Poxa, é complicado. Acho que ao samba eu sou muito grato. Se o Rogério pudesse bater um papo com o Rogério lá de trás, da infância, novinho, das fraldas pra frente, o que falaria pro Rogerinho, pro Tiguezinho? Eu diria que o caminho pra gente ser feliz é você adquirir tudo que você tiver de cultura, tudo que você tiver de acesso, você aproveitar. Eu tive muito acesso à cultura, muito acesso a coisas boas, então aproveitar, continuar aproveitando as oportunidades. A próxima é mais fácil. Uma mensagem para os jovens. É que isso aí você trabalha, né? Tá todo dia ali com eles também. Uma mensagem para os jovens. Estudem muito, se informem, leiam muito. Acho que eu vejo, o pessoal não lê mais, né? É estranho isso, mas eu acho que leiam muito, leiam mais. Eu vejo que o povo é o celular o dia inteiro, é só consumindo vídeo pequenininho. Leitura.
No seu tempo livre, quais são as suas atividades? Aproveito para te pedir uma dica cultural também para quem está nos assistindo. Se a gente conseguir fugir um pouco do carnaval, mas se não fugir também não tem problema, que não deixa de ser uma dica super cultural. Eu gosto muito de parque, de shows, né? Pô, Parque de Ibirapuera, Chácara do Jockey, lá perto da minha casa também é um lugar que eu frequento muito. E leitura. Leitura é a coisa que eu mais faço na vida, mesmo quando eu tô com meu filho, assim, eu tô vendo ele andar de skate, jogar uma bola com meu filho mais velho, que eu tenho uma pequenininha também. Enquanto ele tá ali brincando, eu vou, pai, vamos jogar uma bola, a hora que eu canso pra dar uma descansada, eu vou ler um pouquinho. Fora do roteiro, Softboy Carnaval, tudo a ver, aqui em São Paulo também, porque no Rio a gente sabe dessa ligação. São Paulo também. Também, eu acho que sim, eu acho que são coisas que se completam, né? Acho que são coisas que se completam. Disse que não é corintiano. São Paulino. Não é nenhum nem outro. É que aqui é palmeirense e corintiano, não é nenhum nem outro. Eu falaria portuguesa, né, pela relação que tem. Vou bastante a jogos a portuguesa, Portugal, largo meu filho e tal. Vou tem uma muito ligação afetiva, né? Tem a portuguesa. muito. Não faz mal pra ninguém, a gente torce, né? Exato. Não dá pra torcer pro Palmeiras, pro Corinthians e tal, mas a gente, eu São Paulino, assim, fanatizei meu filho também, graças a Deus, que era a única coisa que ele não podia escolher na vida. Eu falei, você não pode torcer pra outro time. Falei na maternidade pra mãe. Ele é São Paulino e acabou. A escola de samba até é possível. Escola de samba ele pode fazer o que ele quer, Tá e bom. ele não gosta muito, então tá tudo tranquilo também. Tudo certo, né? Tiguez, Camila, infelizmente o nosso tempo acabou. É o fim aqui do SampaCast. Obrigado pela atenção. Obrigado a conosco. vocês. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui e que tem outras oportunidades. Obrigado pela participação neste episódio. Feliz também em compartilhar, né, em ouvir essas histórias. Obrigada, Tiguez. Obrigada, Palma. O SampaCast está chegando ao fim. Fique ligado em nossas redes sociais, no nosso canal oficial do YouTube. Palma, até a próxima. Até mais, Camila. Você que nos acompanha também aí de casa, siga nossas redes sociais, @Câmara São Paulo, e nos acompanhe também dentro do SampaCast. Semana que vem tem muito mais. Continue vendo todos os nossos conteúdos aqui na Rede Câmara São Paulo.